Há muitas respostas para pensar essas questões, mas eu diria inicialmente que nós temos três teorias normativas que já há bastante tempo se estabelecem como digamos assim, uh, um fio condutor do debate. Né? A, a ética das virtudes, claro, em termos cronológicos, foi a primeira, mas contemporaneamente foi a última a ser trazida à tona. Mas então nós teríamos as éticas modernas como a ética kantiana, né, modelos deontológicos de ética, a ética consequencialista, que tem a sua tradição vindo no utilitarismo com Bentham, Mill, né, e, enfim, autores contemporâneos utilitaristas, como Peter Singer, né, e a ética das virtudes, que foi contemporaneamente reabilitada no debate a partir de um texto da Anscombe, de 58, a filosofia moral moderna, que vai mostrar uma série de vantagens da ética das virtudes em relação às éticas principialísticas. Então, por exemplo, se nós dissermos, mas o que faz uma ação ser certa ou errada? Ou qual é a ação correta? Ou como nós devemos viver? Por exemplo, alguém defensor da ética deontológica, o modelo kantiano, pensará exatamente a partir do critério ou do procedimento do imperativo categórico. A ação correta seria aquela que poderia ser universalizada, né? Ou seria aquela que nós desejaríamos que a nossa máxima se tornasse uma lei universal. Vamos dar um exemplo aqui, você diz assim, mentira, né? Eu devo mentir ou não? Eu posso sempre falar a verdade. Se nós seguirmos a ética kantiana, nós nunca devemos mentir, mesmo que seja para salvar alguém inocente. Mesmo que seja para salvar alguém inocente. Há um diálogo, inclusive, de Kant e Mill, e Kant mesmo responde: nós não somos responsáveis pelas consequências das ações. Temos que ser responsáveis exatamente a partir da nossa própria disposição, que seria a boa vontade. Então, se nós não podemos desejar que uma máxima como eu posso mentir numa situação X para ter uma certa vantagem, eu não posso querer, não é? Eu não vou querer que ela seja universalizada, não é? Que ela seja universalizável, não é? Então eu não devo cometer essa ação. E é claro, se nós pensarmos dessa maneira, é claro que nós não desejaríamos que a mentira, ou que essa regra, posso mentir para ter uma vantagem, se torne uma regra universal. Se eu não quero que ela se torne uma regra universal, eu não devo fazer. Outro critério que aparece na ética deontológica é o critério da não instrumentalização. Então, a ação correta é aquela, não é? Que pode ser universalizada, ou que eu posso desejar que seja universalizada, mas que não instrumentaliza ninguém. Quer dizer, ninguém poderia ser tomado como um meio para um fim de outra pessoa. Esse critério parece sempre bastante relevante, porque mesmo pensando num bem-estar que possa trazer para um número grande de pessoas, né? Se você toma o ser humano como apenas um meio, como um instrumento, parece que você tiraria algo que nós damos muito valor, que seria a ideia de dignidade da pessoa humana. Né? Então, daqui você tira a ideia de direitos humanos, né? Direitos universalmente aceitos. Todas as pessoas devem ser respeitadas na sua vida, liberdade, igualdade. Né? A teoria rival é a teoria consequencialista, né, que começa com as teorias utilitaristas, como Bentham e Mill, onde o critério normativo para saber se uma ação é correta é exatamente pensar nas melhores consequências. Uma ação é correta é aquela que trará as melhores consequências. Ou na formulação de Bentham, é aquela que poderá ser, não é? Você poderá ter uma maximização da felicidade, ou uma maximização do bem-estar. Voltando ao exemplo da mentira, se nós estivermos numa situação que já é bastante clássica nos livros da ética, de ética, não é? Se você está numa situação onde tem um nazista batendo na sua porta, né? Contexto da Segunda Guerra Mundial, e tem um judeu escondido na sua casa, e o nazista lhe pergunta se tem um judeu escondido na sua casa, né?
do ponto de vista consequencialista, você diria, sim, eu devo mentir. Não é? Se a ideia é salvar a vida de alguém inocente e justo, e no final das contas nós conseguirmos isso, não é? Enganarmos os nazistas, esse seria o melhor resultado, não é? Salvar a vida de um inocente, independente de ter feito algo que não seria adequado, como mentir. Então, quer dizer, no utilitarismo, no consequencialismo, mais especificamente, você não terá regras absolutas, a não ser esse princípio da utilidade, que será tomado como absoluto. Então, ela é mais contextual, não é? Em algumas coisas funciona muito bem, em outras é um pouco mais problemático, porque você não vai ter a perspectiva do respeito à dignidade humana, não é? De não tomar o indivíduo como um fim. Muitas vezes o indivíduo pode ser tomado como um meio para um bem-estar geral. Um exemplo ou um problema dessa concepção, se nós pensarmos na justificação da punição, por exemplo. Isso já está desde Bentham, né? O que justificaria a punição de uma pessoa que cometeu um crime não é propriamente porque ela cometeu um erro, ou porque ela cometeu um crime, isso seria algo errado, porque ela agiu livremente e ela é culpada daquele erro, mas, sobretudo, para garantir estabilidade social. Você pune as pessoas para que outras pessoas não cometam, não é, novos crimes. Então, você teria a ideia preventivista. Essa é a forma de justificação no consequencialismo. Quer dizer, eu justifico a punição que eu faço às pessoas que cometem crime pela prevenção de futuros crimes. Hipoteticamente, você poderia punir um inocente pensando que isso faria que, não é? Independente de quem você pune, você dá um recado social, que é, olha, se essa pessoa matou alguém, agora ela fica 20 anos presa, independente da pessoa ser culpada ou inocente. Né? Claro que isso é uma questão hipotética, mas hipoteticamente a teoria tem que aceitar que seria adequado punir até um inocente ou punir mais drasticamente um culpado, se isso nos trouxer um bem-estar social. Nesse ponto, se a gente adota a teoria kantiana, isso seria completamente equivocado. Você só poderia punir o agente que cometeu o crime, não é? E a punição teria que ser proporcional ao mal cometido, ou ao dano que esse agente, enfim, infligiu a outro, não é? Que seria o critério retributivista. A terceira teoria, que ficou completamente esquecida, digamos assim, na modernidade, não é? Mas foi extremamente influente durante todo o período antigo, filosofia antiga, e no período medieval, é a ética das virtudes. Né? E o critério é muito diferente, porque na ética das virtudes você não tem um princípio que diz como você deve agir. Fundamentalmente, a pergunta é outra até. A pergunta não é qual é a ação que é correta, mas a pergunta é como nós devemos viver. E a resposta é, bom, devemos viver virtuosamente. Então, se nós quiséssemos aplicar esse padrão normativo da ética das virtudes nessa linguagem contemporânea, dizer, eu quero saber qual é a ação correta. Bom, então aí nós teríamos, a ação correta é aquela que seria permitida, ou aquela que seria, não é, a que um agente virtuoso cometeria. Então, a ação correta, por exemplo, naquele contexto, nazista na porta, judeu escondido em casa, o que, não é? Qual é a ação correta? Mentir ou não mentir? Aí você teria que olhar como um agente virtuoso, não é? Agiria. Um agente prudente, por exemplo, um agente justo, benevolente, não é? Então, ele está preocupado com a justiça, por exemplo. E um agente justo é aquele que tem uma disposição para dar, não é, às pessoas aquilo que lhe é devido. O agente justo não poderia ser aquele ganancioso, que quer tirar das pessoas não é, o que é delas, mas seria uma certa ideia de equidade. Não é? E, bom, então um agente justo gostaria, não é, tem uma disposição para dar aquilo que é devido. Se o judeu, como não é, hipoteticamente a gente está imaginando, é alguém honesto, é alguém justo e está sendo perseguido de forma arbitrária, então um agente justo deve defender essa pessoa inocente, não é? Um agente benevolente faz uma ação pensando no bem do outro.
E um agente, daí você pode dizer, mas não seria adequado ser desonesto. É verdade, um agente virtuoso, de forma geral, deveria ser honesto, mas nesse caso a virtude da justiça deveria falar mais alto. Não é? Nesse caso fica quase óbvio, não é, que um agente virtuoso mentiria. Há casos onde vai acontecer conflito das virtudes, não é? E aí a gente teria que olhar para uma certa meta-virtude que isso não fica muito claro. A justiça é uma virtude muito importante, não é? Mas tem determinados contextos que você não pode se valer da justiça, e aí fica um pouco mais complicado, por exemplo, entre lealdade, não é? e solidariedade. Olá, se você gostou desse vídeo, você pode ajudar financeiramente em padrim.com.br/elomarinho, doando a partir de R$1 por mês. Se quiser fazer uma doação única, também pode usar a chave Pix, que tá aqui na descrição. Todo o valor é reinvestido no canal. Se não puder, tudo bem. Já ajuda muito dar uma curtida nesse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal Filosofia Acadêmica.